Paz do Senhor, igreja, Deus abençoe a sua vida. Hoje eu queria, nesse vídeo, falar sobre o anticristo. Por que é importante falar sobre o anticristo? Veja bem, nós sabemos que o arrebatamento da igreja está incluído na segunda vinda de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o arrebatamento da igreja, onde Jesus vai encontrar com a sua igreja nos ares. Ele não vai tocar o pé aqui na terra. E a segunda via, a segunda maneira, a segunda vinda dele é quando aí ele vai estabelecer o seu reino milenar. Mas por que isso é importante falar sobre o anticristo? Porque você sabia que na Bíblia dá pelo menos 3 condições para que nós saibamos quando vai aparecer o anticristo? E quando ele aparecer, nós saberemos quando vai começar a tribulação. E é nessa hora que Jesus vai voltar. Então nós podemos saber direitinho a volta do anticristo pela Bíblia e saber que ele, Jesus, vem para arrebatar a sua igreja. E eu tenho essa condição de ser pré-tribulacionista e vou mostrar dentro da Bíblia o porquê que eu sou dessa opinião. Embora haja pessoas que acham que Jesus vai voltar para buscar sua igreja no meio da tribulação, que é quando começa a grande tribulação, e outros acham que é pós-tribulação, pós-tribulacionista. Mas veja bem, vamos ver na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Preste atenção que aqui vai aparecer as 3 condições quando o anticristo vai ser conhecido, quando ele vai aparecer aqui na terra. Ora, meus irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, está falando aqui do arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como de dia dos Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Está falando aqui que antes da vinda de Cristo vai ter a apostasia. Vocês vão ver que nós já estamos vivendo isso. Esse manifeste o homem do pecado. O homem do pecado é o anticristo, que ele é chamado do homem do pecado, então o filho da perdição, ou a besta que emerge do mar, a besta de cor escarlate, são nomes dados ao anticristo. Continuando então, o filho da perdição. Versículo 4. O qual, isto é, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aqui está falando de uma outra situação, daquilo que o detém. Porque já o ministério da injustiça, que é uma outra situação que prevê o aparecimento do anticristo. Estou repetindo, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então nós vemos aqui as 3 condições, pelo menos essas 3 condições que indicam quando vai aparecer o anticristo. Quais são essas 3 que nós vamos detalhar? Uma delas é a apostasia, a outra é o ministério da injustiça e a outra aquilo que o detém, ou aquele ou algo que o detém. Então nós tiramos isso da Bíblia. O que significa então, falando sobre o ministério da injustiça? Esse ministério da injustiça já opera entre nós. A Bíblia já está dizendo que
esse modo, essa maneira, essa situação de acontecer antes que ele apareça, já está entre nós. O que é o mistério da injustiça? São aquelas atividades demoníacas que nós já vemos isso aqui no Brasil, vemos no mundo inteiro, a operação dos demônios nas pessoas, através de seitas religiosas, querendo o quê? Tudo que é relacionado a Deus, tudo que é relacionado a Jesus Cristo, seja totalmente afastado, seja totalmente aniquilado. Eles não querem que isso aconteça. Eles quem? São os demônios. Os demônios não querem que isso aconteça. Então, esse ministério da injustiça são essas atividades de demônios para alcançar o máximo de zombaria e desprezo a qualquer coisa que se fale de Deus ou da palavra de Deus. A iniquidade será predominante, como já está sendo a iniquidade predominante. E a palavra de Deus fala que isso, o amor de muitos, esfriaria. Eu vou ler para vocês sobre esse assunto, que está em Mateus 24, do versículo 10 ao 12º, que diz assim: nesse tempo, quer dizer, na época da aparição do anticristo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Meu irmão, isso está na Bíblia. O amor de muitos já não está se esfriando, já não se esfriou. Então nós não podemos falar que isso é algo escatológico, que vai acontecer. Não, já está acontecendo. Então, nós vemos o quê? Que o amor de muitos se esfriou, e se esfriou mesmo, não há mais o amor pelo ser humano, não existe mais aquela consideração pelo ser humano. Nós vemos pessoas sendo assassinadas por nada, nós temos visto pessoas serem jogadas na lama, crianças serem abandonadas, bebezinhos sendo o quê? Jogados em rio, em lata de lixo. Meu irmão, isso já está acontecendo. Por isso que nós, os pregadores, nós sempre falamos: olha, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Por quê? Não só esses indícios indicam a volta de Cristo, não só esses indícios que indicam o aparecimento do anticristo, mas nós vemos o quê? Que as coisas que a palavra de Deus, que nós cremos, que nós confiamos, estão mostrando para cada um que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, está muito, mas muito próximos. E essa condição que o amor de muitos esfriaria, nós já podemos ver. Quantas coisas na televisão nós vemos: mãe afogando o filho, mãe assassinando o filho, matando, enterrando na lama, outro jogando no rio. Meu irmão, o maior exemplo que nós temos dessa situação são as condições humanas acontecendo. Nós vemos também tanta corrupção, tanta maldade, tanta coisa ruim. Então há um egoísmo, algo que é egocêntrico, porque as pessoas não pensam mais da família, não pensam mais no semelhante e só pensam em si mesmo. Então, o mistério que nós estamos falando aqui, o mistério da injustiça, já opera. A própria palavra de Deus já está dizendo que ele opera. E estamos vendo que opera de uma maneira intensa, de uma intensidade muito grande. E isso já é uma preparação, já é algo que Deus mostrou através das suas palavras, indícios claros que nós podemos prever exatamente quando vai aparecer o anticristo, quando nós vamos conhecer esse homem do pecado, o filho da perdição, a besta que emerge do mar, a besta de cor escarlate, ou simplesmente a besta. Nós vamos conhecer, porque esse homem, ele vai ser um governante mundial. E nessa primeira fase que eu vou deixar com vocês, porque depois nós vamos ter um outro vídeo, a segunda fase, nessa primeira fase nós vamos dar esses indícios. E nós que estamos aqui, nós podemos ver que isso já está acontecendo mesmo em nossa vida. Então, a primeira parte é essa daí, o mistério da injustiça. A outra parte que a Bíblia nos fala, que nós lemos aqui, é
que nós não nos enganemos, porque vai haver o quê? A apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é exatamente, literalmente falando, é exatamente o que? O abandono, o desvio, o afastamento. Isso aqui é aquilo que nós estamos falando de apostasia, que vai aparecer, mas nós já podemos falar que ela já aparece. Nós vemos o quê? Tanta apostasia dentro da igreja. O que nós podemos até classificar apostasia teológica, apostasia moral. O que seria apostasia teológica? Nós vemos tantos ensinamentos dentro das igrejas, e algumas igrejas, os ensinamentos errados, distorcendo a palavra de Deus, colocando o quê? Algo de interesse da igreja, daquela igreja local, procurando o quê? Distorcer aquilo que Jesus falou, e apresentando uma salvação fácil, que pode tudo, você pode fazer tudo, que não tem problema, muito porque se você já foi salvo, o teu nome escrito no livro da vida, você está garantido. E nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, depois eu vou ler, que não é bem assim não. Você está salvo, você tem que conservar a salvação. Porque na palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Tanto mais para frente nós vamos falar sobre isso dentro da tribulação, da grande tribulação, como também antes de tudo isso que aconteça. Nós temos que perseverar na nossa fé, obedecendo a nossa fé, obedecendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então existe muita apostasia teológica, muitos ensinamentos errados, que eles não condizem, não batem com a palavra de Deus. E as pessoas não conhecem, não sabem, então elas acreditam naquilo e estão levando a sua vida, pensando que é uma vida correta, uma vida cristã, e elas estão caminhando para o inferno, onde quando se cai lá, meu irmão, não tem mais volta. Caiu no céu também, é eterno, é a vida eterna, aquilo com Cristo. Caiu no inferno, é a mesma coisa. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso daí. Nós devemos tomar cuidado porque vão aparecer muitos falsos profetas, como nós já podemos avaliar que já aparecem muitos falsos profetas, muitos dizendo que são de Deus, mas eles só têm aquilo de aparência, eles não têm nada de Deus. Muitos já estão assim dentro da igreja, outros abandonam fazendo o quê? Aquilo que ele gosta de acordo com aqueles preceitos da vida dele, a preceitos do mundo, quando o verdadeiro cristão tem que ter os preceitos bíblicos, os preceitos e os mandamentos do Senhor. É isso que nós devemos observar dentro da igreja, como nós vemos casais em fornicação, como nós vemos dentro das igrejas adultérios. Meu irmão, tudo isso aí é coisa do mundo, não é coisa de nós. A palavra de Deus é bem clara que os adúlteros, os fornicadores, os beberrões, os mentirosos, os glutões, etc., não herdarão o reino dos céus. E o Senhor estava falando para aquilo que se chama igreja. Por isso que nós vamos ter dentro da igreja uma igreja fiel, aquela que obedece, e a igreja apóstata, aquela que se desviou, se afastou, que abandonou os preceitos e os mandamentos do Senhor, jogando-se a bebidas, maltratando a esposa, maltratando o marido e vice-versa, brigas, bebedices dentro da própria casa. Meu irmão, tudo isso daí não leva a nada. O que vai levar exatamente o que? A perdição. Você vai estar dentro de um programa maligno, se isso você estiver fazendo na sua vida. E é importante que nós, os pregadores, falemos também do pecado para alertar as pessoas. Porque, novamente eu vou dizer, olha, Jesus está voltando e ele só vai arrebatar a igreja fiel, a igreja que é aquela igreja que Jesus profetizou, que Jesus programou para ser a sua noiva, ser o templo santo de Deus. Então, meus irmãos,
essa apostasia, nós já temos a apostasia moral também, que nós acabamos de falar, tantas coisas perversas, tantas coisas imorais sendo praticadas. Não vou nem falar do mundo, sabe por quê? Porque aquele que não quer saber de Cristo, tanto faz. Tanto faz obedecer como não obedecer, porque se ele não está salvo, não aceitou Jesus, não obedece, tanto faz ele ser adulto, ser mentiroso, ser um glutão, tanto faz, porque a salvação está aí de graça, mas ele não acredita. Então nós estamos vendo aqui a segunda fase dentro daquilo que nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que a apostasia teria que surgir para que começasse então a ter um tempo determinado da aparição do anticristo. Essa apostasia, ela já existe, não existe? Você não sabe? Você não vê tantas coisas na televisão, programas querendo assim levantar dinheiro para obter fama, para obter assim projeção no mundo. Então todos os interesses próprios, não são interesses para a obra do Senhor, interesses que querem fazer com que seja a mídia, reconheça aquele ministério, querem ser famosos, custe o que custar. E aí fazem de tudo para tirar dinheiro do povo, fazem de tudo para quê? Conseguir uma projeção através da televisão, através das mídias, e eles conseguem, mas o principal, que é a salvação, como é que fica? E mais uma vez eu falo, olha, Jesus está voltando. E a terceira e última coisa que Jesus fala é até que seja retirado aquilo que o detém. E eu gostaria de ler isso daqui novamente para vocês, que está em 2,6 e no versículo 2,7, que diz assim, olha, no versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até do meio seja tirado. Meu irmão, quem resiste, quem pode, quem tem o único poder de resistir ao anticristo, resistir ao diabo e aos demônios? Quem? Só pode ser Deus. Só pode ser o quê? O Espírito Santo de Deus. E quando nós, no versículo 2,7 que nós vemos, ele fala o quê? Ele fala o seguinte, olha só uma coisa importante aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um, quer dizer, um único, que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui foi usado, no original, um artigo definido masculino. Um artigo masculino, um artigo definido masculino. Ao passo que no versículo 6... a mesma palavra é usado um artigo definido neutro. O que significa isso? Ambos está falando do anticristo, está falando do Espírito Santo. Está falando o quê? Que esse que o detém, que o resiste, esse restringidor, ele será tirado. Ser tirado não significa que não vai estar mais no mundo, mas significa sim que ele, o restringidor, que é o Espírito Santo de Deus, ele não vai mais restringir. Ele não vai mais restringir, não vai mais se opor. E nessa hora, nesse momento, já que os dois itens nós já expusemos, já aconteceram, estão acontecendo e vão continuar acontecendo, é quando isso acontecer, quando o restringidor for tirado. Quando fala do artigo definido masculino, ele está se referindo a quem ou a algo. Esse a quem ou algo significa a igreja. A verdadeira igreja, a igreja fiel, não aquela igreja apóstata, aquelas pessoas, nós estamos falando de pessoas agora, né? Não aquela igreja que é crente quando vai na igreja, e olhe lá, hein? E muitos que dizem, sou cristão, isso, aquilo. Esse não é a igreja fiel, é a igreja apóstata. Esse está fora, esse não está nesse plano. Então,
quem que vai ser tirado? É o Espírito Santo de Deus. Ele vai ser retirado, não vai ser tirado da terra, mas ele vai ser não vai mais restringir o avanço desse homem do pecado, que é o anticristo. E não é a igreja? A igreja, ela vai ser arrebatada aqui. Por isso que eu quero até ler outra vez, olha. Por isso que eu creio que antes que ele apareça, nós podemos até conhecê-lo, mas ele não vai ter atividade ainda. Porque na outra fase, no outro vídeo, eu vou falar as atividades do anticristo. Ao 7º, porque o mistério da justiça opera somente para restringir até que todo seja tirado. Quem que vai ser tirado do meio do mundo? Não é a igreja? Não é a igreja que vai ser arrebatada? Então eu creio aqui, meus irmãos, que eu sou pré-tribulacionista, ou seja, eu creio que o arrebatamento da igreja será exatamente antes de que comece aqueles 7 anos de tribulação, e o Espírito Santo, que é falado também aqui no versículo 6, está se referindo a ele. Está se referindo a ele, ao Espírito Santo de Deus. Não, repetindo novamente, não que ele será tirado da terra, será tirado do mundo, mas ele será o quê? Afastado, ele não vai ser mais restringidor. Então não vai ter nada mais que possa restringir, bloquear o avanço de Satanás, no caso, através desse anticristo, onde Satanás vai dar os seus poderes para ele agir da maneira que Satanás quer, e ele vai ser esse homem que vai, de uma maneira total, ser um governante mundial, e tudo que for relativo a Deus, ele vai se opor, tudo aquilo que fala da Bíblia, ele vai tentar aniquilar, e depois de uma outra fase vocês vão ver como que ele vai agir. Então veja só, quem pode restringir? Satanás. Quem resiste a Satanás, quem tem autoridade e poder, é a igreja, através do nome de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, ela já não vai mais restringir nada. E o Espírito Santo, que habitava no crente, ele vai continuar aqui na terra, mas ele não vai ser mais nada para restringir. Então o Satanás vai operar do jeito que ele quer. E isso, meu irmão, vai ser muito mal. Porque nesse momento, quando começar a tribulação, que vai durar 7 anos, aí vai começar o dia do Senhor. Quando começar o dia do Senhor, os pré-tribulacionistas, como eu, acredito que haverá o arrebatamento da igreja, a igreja fiel. Por isso é um alerta para mim, para todos nós, fazermos sempre uma autoanálise, se nós estamos mesmo no caminho certo, obedecendo, se não estamos fazendo coisas que é só para nós, não é para a igreja, coisas de nosso interesse, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, de uma forma assim, para se sobressair, ou com o interesse da gente mesmo. Nós devemos muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos pregar ao mundo a salvação, e nós vemos essa apostasia, essa imoralidade, muitos dirigentes da igreja trazendo o mundo para dentro da igreja, e ainda chamam a gente de nomes assim humilhantes, porque achamos isso um absurdo, e é um absurdo mesmo, né? A igreja tem que ir para o mundo pregar o evangelho, e não trazer o mundo para dentro da igreja. Quantas igrejas apoiam tantas imoralidades, aceitam tudo? O pecador tem que vir para a igreja mesmo, seja ele qual for, mas ele tem que ser mudado, e não tem que ser apoiado o pecado. Nós temos que dar toda assistência a essas pessoas que querem realmente serem salvas, que querem realmente se purificar. O que a palavra de Deus fala, olha, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Os pecadores não herdarão o reino dos céus. Mas você pode estar perguntando, mas pastor, a palavra de Deus não fala que nós somos pecadores? Sim, nós somos pecadores. Mas quando a palavra de Deus fala que os pecadores não herdarão o reino dos céus,
são aqueles que têm uma vida constante de pecado, um pecado contínuo. Por exemplo, uma pessoa que vive em adultério, que vive em prostituição, aceitou Jesus, viu que é verdade, mas a verdade ainda não fluiu na vida dele, ainda ele não se converteu mesmo, por isso que ele continua no pecado. São esses pecadores que a Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus. Outros que ficam na bebida, na bebidice, são verdadeiros alcoólatras, são verdadeiros mentirosos, são verdadeiros enganadores. Essas pessoas são pecadoras, são essas pecadoras que o Senhor alerta. Olha, não adianta você falar que é crente, não adianta você falar que você está na igreja, não adianta também se você dizer que você é um pregador, que você é um levita, se você tem uma vida em pecado, você está indo para o inferno. E olha, se as pessoas soubessem mais, soubessem com mais detalhes o que é o inferno, olha, acho que estaria correndo. Sabe por quê? Porque não tem volta. E eu digo, não queira pagar para ver, não. Porque não vai ter retorno. Caiu lá e é eterno. É para sempre, sempre, sempre. Não adianta ensinarem coisas fora da palavra de Deus, dizendo que haverá uma segunda chance. Eu creio que a segunda chance, sim, para aqueles que não forem arrebatados, eles terão uma segunda chance. Mas vai ser muito difícil. Quando começar a grande tribulação, quando começar a tribulação, a salvação vai ser difícil. Hoje é gratuita, é fácil. Você aceita Jesus, tira todo o mal que existe dentro de você, peça ajuda para o Senhor, peça ajuda para as pessoas da igreja que você confie, e você pode ter essa vida plena que Jesus quer que você tenha. Mas durante a tribulação, meu irmão, não adianta, você vai pedir para quem orar para você? Embora o Espírito Santo, eu creio que ele vai estar também operando com as pessoas nesse momento, mas praticamente você vai ter que dar a própria vida. Você vai ter que dar a própria vida para poder ser salvo. Vai ser coisas horríveis. Por isso que a grande tribulação, ela começa na segunda metade dos 7 anos, ou seja, os 3 anos e meio finais. E ali, meu irmão, esses 3 anos e meio finais, é o dia em que Deus vai fazer o quê? O acerto de contas com toda a humanidade que estiver viva ali. Porque aqueles que não aceitaram Jesus, seja quando for, já estão no inferno. Não importa se eram boas pessoas, se praticavam a caridade, isso é ótimo, praticar a caridade é bom, ajuda, mas isso só não é suficiente. O que é necessário é que você, eu, cada um de nós, aceite Jesus, porque ele é o único caminho, não é um caminho. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é um ensinamento teológico errado. O único caminho é Jesus Cristo, é através dele, somente através dele, que nós podemos chegar aos céus, chegar ao Pai. Então, meu irmão, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E eu recomendo, estude um pouquinho a palavra, estude para você não ser enganado, como foi soltado na internet aí que haveria no mês de maio, no dia 5 de maio, haveria uma escuridão de 3 noites. Meu irmão, tudo isso aí sabe para que é? Para apavorar as pessoas ficarem apavoradas. Porque todo o plano do mundo já está traçado na Bíblia. E tudo aquilo que falar que não condiz com a Bíblia é mentira, é só para enganar. Então estude um pouquinho a palavra de Deus para que você também a leve às pessoas, porque é a sua obrigação, não é só de pastor, não. A sua obrigação diante do Senhor, como um cristão, é você falar verdades para as pessoas, em tempo e fora de tempo. Isto é, não ficar esperando, está na igreja, é lá na igreja que eu vou falar de Jesus. Fale sempre. Sempre que se houver oportunidade, você fale. Não é para fazer assim, muitos crentes estão na empresa, estão trabalhando, param de trabalhar, deixam as outras pessoas não trabalharem para falar de Jesus, aí está errado, porque você vai estar errando naquilo que o patrão está te pagando para você fazer. Então, pregar a palavra em tempos e fora de tempos, significa toda vez que você tiver uma oportunidade, desde que essa oportunidade não venha prejudicar alguém.
por exemplo, um patrão. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Essa é a primeira etapa. Logo, eu vou soltar o outro vídeo da segunda etapa, onde vai falar todas as atividades do anticristo. O que ele vai fazer no período dele. Aquilo que nós vemos aqui já fala alguma coisa, que ele quer se colocar no lugar de Deus e assentar-se no lugar de Deus. Isso eu vou explicar para vocês bem, porque está escrito aqui. Eu deixei só algumas partes da Bíblia que falam sobre essa situação que eu expus agora, mas existem outras, mas por questão de tempo, eu coloquei só essa. Amém? Eu gostaria de orar por você, pela sua vida. Você que quer também uma transformação, uma mudança de vida, pode ser esse um momento na sua vida. E para você ter esse momento na sua vida, se você acha que você quer voltar para Jesus, não ser uma igreja apóstata, mas ser a igreja fiel, esse é o momento. E esse momento você vai poder falar: Jesus, perdoa todos os meus pecados. E quando você falar: Jesus, perdoa os meus pecados, em pensamento, não precisa ser em voz audível, fale qual é o pecado ou quais são os pecados. Todos, tem que ser específico. Peça perdão. E se no fundo do seu coração você quer mesmo mudar de vida, Deus vai atender a sua oração, porque Ele vai estar ouvindo. Mas você precisa saber o que, meu irmão? Não querer mais voltar. Pedir perdão de um pecado ou dos pecados é você querer, melhor dizendo, não querer nunca mais praticar aquilo. Aí Jesus sim. E se você nunca aceitou Jesus, também é o momento de você falar: Jesus, eu te aceito como meu Deus e meu Senhor, e eu prometo obedecer. Porque eu sei, Senhor, que só aceitar e não obedecer também não significa nada. E você vai receber a salvação, a vida eterna na sua vida. Portanto, feche teus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. É um alerta, Senhor, e nós podemos ver que muitas dessas coisas elas não são mais escatológicas, porque elas já aconteceram e continuam acontecendo. Falta muito pouco, Senhor, para o Senhor vir buscar a tua igreja fiel, o arrebatamento da igreja. Senhor, muitas vidas estão querendo, Senhor, e querem ter uma mudança de vida. Senhor, toque nesses corações, mesmo aqueles que estão assim meio desapercebidos, toque na vida deles, para que eles, Senhor, recebam a salvação. E esse é o momento que a salvação ela é gratuita, porque o grande preço o Senhor já pagou naquela cruz do Calvário. Então, Senhor, eu peço pela tua misericórdia, não porque nós ou qualquer um de nós mereça alguma coisa, mas é pela tua misericórdia que eu te peço isso. Toque nessas vidas. Outras vidas, Senhor, estão doentes mentalmente, estão abaladas, estão, Senhor, frustradas, estão, Senhor, com opressão, com depressão. Senhor, em teu nome, no nome de Jesus, que seja banido, seja extirpado dessas vidas, toda opressão, toda depressão saiam, em nome de Jesus Cristo, todas essas doenças mentais desapareçam, em nome de Jesus, todo complexo desapareça, em nome de Jesus Cristo, toda doença no corpo, no organismo, todas as doenças nos membros, saiam agora em nome de Jesus. Essa pessoa que tem essa doença na mão, que agora, Senhor, saia em nome de Jesus Cristo, que essa mão, Senhor, seja liberta e seja purificada pelo poder do teu nome, do nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, Senhor, todas essas vidas, profetizamos a saúde, profetizamos a libertação, em nome teu, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és o único Deus. Eu quero terminar, Jesus, com essa oração dizendo: Maranata, vem Jesus. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até breve, repetindo, vai ter a segunda parte do Anticristo. Se você quer divulgar esse vídeo para que a palavra de Deus seja disseminada, seja expandida, faça isso, meu irmão. Passe para teus hall de amizades, os relacionamentos que você tem, que você vai estar de uma forma ou de outra, como nesse momento, pregando a palavra de Deus.
Amém? Deus abençoe a sua vida. Até breve.